Olá galera do Bonsai, sou de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a Sericea foetida, uma planta muito utilizada na arte do bonsai e uma planta fantástica, porque ela tem todas as características que uma planta legal, né, para o bonsai precisa ter, que são folhas pequenas, tronco rugoso, maleabilidade, boa compactação. E eu quero falar com vocês sobre os cuidados com essa espécie aqui. Ela tem alguns segredinhos, eu não vou dizer segredos, né? Mas ela tem alguns cuidados específicos que devemos ter se quisermos que a nossa planta esteja sempre plena de saúde e não venhamos aí a perder a planta ou perder o trabalho realizado nela ao longo do tempo. Ok? A Sericea foetida é uma planta originária do Japão, do sudoeste, né, asiático. É uma planta que não é brasileira, né, mas se adapta bem ao nosso clima. E o maior segredo, a maior questão da Sericea foetida é a estabilidade no cultivo. Gravem bem essa palavra. Estabilidade no cultivo. Seja estabilidade de rega, seja estabilidade de adubação, estabilidade de sol, estabilidade de temperatura. Nossa, Diogo, como é difícil, né, essa Sericea foetida. Inclusive, até em alguns sites, né, sobre o bonsai, eles recomendam que a Sericea não é uma planta para iniciantes. Eu discordo um pouquinho disso, né? Ela não é assim muito adequada para iniciantes, mas é uma planta que pode também ensinar, né, os iniciantes a aprender a fazer bonsai devido à sua compactação e ramificação fácil. Mas se não for levado em consideração essa estabilidade, o nosso cultivo não vai ser muito feliz. Vou mostrar essa Sericea de perto para vocês verem o estado em que ele está. Nós temos aqui duas Sericeas, né, sob pedra, cada uma delas em um estágio diferente de crescimento. Olhando essa Sericea de perto, a gente vê que o verde das folhas dela não está um verde muito brilhante, né? Quem conhece essa planta aqui no canal sabe, né? Essa planta tem um verde mais escuro, né? Não é um verde assim tão amarelado como nós estamos vendo, e algumas folhinhas também, ó, começando a amarelar. Ok? Se nós passamos para essa Sericea de cá, nós vemos um verde mais brilhante, folhas mais compridas e bem maiores do que as folhas desta Sericea aqui. Essa Sericea é uma planta que está precisando de adubação. Ela está no momento exato da gente entrar com adubo. É uma planta também, deixa eu mostrar os detalhes deste bonsai aqui, que tem alguns detalhes aqui em musgo, né? Tem um matinho aqui que eu não sei o nome, aqui a gente conhece como cabelo de véio, né? Isso aqui costuma nascer aí em algumas montanhas, em algumas serras. Eu tirei um pedacinho de musgo de uma pedra uma vez, plantei e nasceu isso aqui sozinho. Temos aqui algumas microbromélias também, plantado na pedra. Se a gente dá uma olhada nessa parte de cá, tem aqui também algumas samambaias compondo a estrutura dessa planta aqui. Beleza? Voltando para os cuidados, adubação. Se eu descuido da adubação da minha Sericea, rapidamente ela perde o vigor das suas folhas, ok? A adubação dela, ela gosta muito de osmocote. O adubo orgânico, ele não consegue dar conta, tá, da Sericea, ele não consegue dar conta de suprir a Sericea, pelo menos aqui no meu cultivo, tá? Fala um pouco sobre isso, Diogo. Quando falamos sobre adubação no cultivo do bonsai, né, eu não sei se isso é um problema, porque eu sempre estendo um pouco o assunto e gosto de ramificar, né? Porque a adubação na arte do bonsai é uma coisa assim muito extensa. Algumas pessoas desenvolvem gosto por alguns adubos X, adubos Y, né? E algumas plantas, por esses anos de cultivo, né, que eu tenho experiência, muita experiência com essas espécies, algumas plantas eu já constatei que não se dão bem com certos adubos. Por exemplo, a Sericea foetida, que é um caso isolado, né, ela tem uma preferência muito boa por osmocote. O osmocote consegue suprir muito bem as necessidades da Sericea.
Mas, Diogo, então quer dizer que eu não posso usar adubo orgânico? Sim, mas em uma quantidade muito menor, porque o adubo orgânico, principalmente o bocache, vai agir no solo, dando qualidade para o solo. Mas o osmocote, para o cultivo da ceriça, é excelente. Por exemplo, jabuticabeiras. Jabuticabeiras, eu já constatei que não gostam já do osmocote. Jabuticabeiras não se dão bem com o osmocote, não se desenvolvem bem. Se alguém quiser me contradizer, pode escrever nos comentários aí. Em contrapartida, a jabuticabeiras é uma planta que já gosta bastante de adubo orgânico, mas não devemos deixar de colocar no substrato um pouquinho de osmocote. Então, para vocês verem essa diferença, né, de questão de adubo. Mas voltando aqui o olhar para a ceriça, é uma planta que ela precisa de estabilidade na adubação. Por exemplo, o osmocote que eu utilizo é um osmocote de liberação de 5 meses. Então, para a troca desse osmocote, eu faço a troca com 4 meses. E como eu faço a adubação incorporada no substrato, a cada 4 meses eu preciso estar fazendo uma nova adubação, com osmocote e um pouquinho de bocache, que nós vamos estar fazendo daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, ok? Outro fator interessante da ceriça foeste é a questão do sol. Ela é uma planta que muitos caracterizam, né, por gostar de interior, por ser uma planta que pode ser cultivada no interior. E isso é uma coisa que é verdade, mas não quer dizer que ela não precise de sol. A ceriça, ela precisa também tomar sol em suas folhas. Mas um fato interessante dessa planta aqui é que qualquer mudança brusca que ela leve, ela sempre vai sentir um pouquinho, seja nas suas folhas, seja no crescimento, ela pode amarelar, mudar o formato das folhas, como nós podemos ver aqui, ó, duas plantas diferentes, né, com tamanho de folhas diferentes. Por quê? Essa ceriça aqui, recentemente ela passou por um transplante, aramagem, né, ela sofreu um estresse. Então as folhas dela estão um pouco diferentes dessa aqui, que já está uma ceriça estável, né, com as folhas pequenininhas e a estrutura pronta. Diogo, onde eu devo deixar a ceriça? No sol ou na sombra? Você deve adaptar a sua ceriça em qualquer um destes ambientes, desde que não falte água. Ela pode ser adaptada em sol pleno, sim, mas as folhas não vai ser aquele verde escuro. Ela vai ficar com as folhas um pouquinho mais amarela. Mas a rega, galera, a rega na ceriça é fundamental e precisa de muita disciplina, porque se a ceriça se desidratar, você vai regredir totalmente a sua planta. Ela vai ficar com as folhas feias, vai secar as folhas, vai cair as folhas, pode perder alguma estrutura. Por exemplo, uma planta igual essa aqui, né, de anos de cultivo, mais de 6 anos aí de estruturação, se eu perco uma estrutura dessa planta aqui, para poder criar isso de novo, né, às vezes em 2 dias eu vou perder um trabalho aí de 6 anos. Então a rega na ceriça é uma coisa que precisa de disciplina. Então vamos recapitular. Para a sua ceriça ir bem, estabilidade no cultivo. Estabilidade na adubação, se você utiliza o osmocote, né, sempre troque, faça uma adubação 1 mês antes do prazo do seu osmocote acabar. Se ele for de 4 meses, de 5 meses, você vai fazer uma adubação a cada 4. Se ele for um osmocote de 6 meses, uma adubação a cada 6. Mas a observação também sempre é um fator muito importante dentro do cultivo dessa espécie aqui. Por exemplo, se as folhas estão amarelas e não houve nenhum tipo de estresse na planta, eu posso constatar que é falta de adubo, ok? Mas se o adubo está dentro do prazo e as folhas estão amarelas, eu preciso observar alguns fatores. E quais são? O primeiro deles é se eu não troquei a minha planta de lugar, se não houve mudanças bruscas de temperatura também, estava muito calor, de repente ficou frio, estava frio, ficou muito calor, muito vento, mudanças bruscas também, pode variar aí a estrutura da ceriça, mas ela volta logo em seguida que ela se adaptar, ok? E outra coisa que acontece muito com essa planta também é a cochonilha, né? Existe uma cochonilha que ataca a ceriça, que ela é muito parecida com o tronco. Se você
não olhar muito de perto no tronco, você vai ver. Aqui, como graças a Deus eu não tenho, né, isso que eu vou explicar como que a gente combate essa cochonilha da seriça, não tenho para mostrar. Mas ela se parece muito com a casca da seriça. E às vezes há uma infestação desse tipo de praga na seriça e a planta venha a se debilitar por conta disso. E quais que são os sinais dessa cochonilha se você não consegue enxergar ela a olho nu? Planta enfraquecida e também começa aí muita fumagina, né? Muitas formigas passeando pelo tronco. E para a gente acabar com isso, existe duas coisas. Primeiro, uma escovadinha no tronco da seriça vai ajudar a destacar as cochonilhas e a aplicação de ou inseticida Dime ou o Caltrine, né? Nas folhas e no tronco. Que é uma coisa interessante também, que quando a gente faz a aplicação desse veneno, muitas vezes a seriça também amarela as folhas mais velhas e perde essas folhas mais velhas, mas depois volta o seu vigor novamente, ok? Agora nós vamos fazer uma adubação nessa planta aqui. Não vou mostrar passo a passo para vocês, porque vocês já estão cansados de ver aí as minhas técnicas de adubação, né? Mas eu vou estar te retirando aqui parte do substrato de cima da minha planta e colocando adubo e volto para falar mais com vocês sobre os cuidados com a seriça e algumas curiosidades também. Adubação realizada, galera. Tudo bonitinho novamente, nossa planta pronta aí para mais 5 meses. Só fazer uma podadinha aqui, ó, nessas ponteirinhas. Devia ter feito antes, hein, para fazer a limpeza tudo junto, mas agora a gente limpa depois. Outra coisa que precisamos para a seriça é uma pinça, tá? Uma pinça é sempre muito importante porque a seriça, principalmente nos estilos que ela é mais utilizada, ela sempre vai crescer esses brotinhos nas raízes, ó. E quanto mais jovens a gente ir arrancando esses brotos aqui, que é um processo que demora, né, ela parar de crescer essa brotação na raiz, quanto mais jovens a gente for eliminando isso, mais rápido ela vai parar. E ela sempre vai estar emitindo, galera, brotos, tá, nas raízes, e a gente sempre tira para manter a estética e esses brotos não vierem a deformar também as raízes aí com engrossamentos em locais que não é para engrossar. Beleza? Uma coisa muito interessante sobre a Seriça foetida, né, que é uma planta que se destaca muito na arte do bonsai, é devido ao tamanho das suas folhas. Ela é uma planta que tem uma capacidade muito grande de gerar proporção para um bonsai, né? Devido ao tamanho das suas folhas e à versatilidade. Ela tem praticamente todos os quesitos, né? Todos os bons quesitos para ser um bonsai, menos um quesito. Ela tem os quesitos positivos, né? Ela tem folhas pequenas, ela é uma planta que se ramifica muito facilmente, ela é uma planta que é muito trabalhável em sua raiz. Nem todas as plantas dá pra gente poder trabalhar a raiz, né? Fazer o estilo Neagari, fazer um estilo sob rocha, criar um nebari com facilidade. Jabuticaba, por exemplo, né? É uma planta dificilmente aí que a gente vai conseguir trabalhar as raízes da jabuticaba em algum aspecto. Olha o tamanho, né, da folha de um ficus, né, e nem adulta tá essa folha. E olha o tamaninho da folha de uma seriça. Então a gente consegue compactar e ramificar e criar uma proporção muito fácil com essa planta aqui, não esquecendo sempre de levar em consideração a estabilidade do nosso cultivo. A gente dando estabilidade para a seriça na adubação, na rega e na iluminação, a gente vai ter sempre aí um cultivo feliz, beleza? Ficou alguma dúvida sobre essa questão da seriça? Quer perguntar alguma coisa? Deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar da melhor maneira que eu puder, tá ok? Outra coisa importante também, o convite para a nossa escola de bonsai online. O que você está esperando para participar da nossa escola? Galera, valor acessível da nossa escola, você pode dividir em 12 vezes sem juros, tá? Vai dar 12 de 29 e pouquinho, galera.
Vale a pena, venha participar da nossa escola. Na descrição desse vídeo aqui tem um link para você acessar a página, ver tudo aquilo que faz parte da nossa escola e muito mais, beleza? Fica o convite também, tá chegando aí os dias da gente, de eu estar lá no Piauí, lá em Teresina, dias 1, 2 e 3 de novembro, eu vou estar lá em Teresina, Piauí, participando de um workshop realizado pela ANB e vou estar falando com vocês sobre estilização, manutenção e miniaturização de árvores lá em Teresina. E para você participar é só entrar em contato com um dos telefones que está aparecendo aí. Beleza pura? É isso. Alguma dúvida? Deixa nos comentários. Abraço fraterno. Até o próximo vídeo.